Bom dia, boa noite, boa tarde, gente. Eu não sei qual horário que esse vídeo vai chegar até vocês, mas só quero agradecer e pedir muito obrigado por vocês por estarem curtindo, por estar se inscrevendo e mandando mensagem no direct, tá? No Instagram e no canal novo que eu tô abrindo também no Facebook, tá ok? Então, faz muito tempo que eu não gravo nada, faz mais de 4, 5 dias. Como eu já falei pra vocês, eu tô com agendamento, tô com trabalho, meu trabalho fixo e tem também os estudos, né? De estudo que eu estou fazendo para aprimorar cada vez mais meu conhecimento, tanto espiritual como também terapêutico e psicológico, né? Então, quero pedir desculpa a vocês por estar 4, 5 dias sem fazer um vídeo novo, sem fazer um vídeo novo, mas aos poucos as coisas vão se acertando. Pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana, eu acho que é o suficiente para esclarecer algumas coisas, né? Para abrir mente de algumas pessoas e, é claro, né? Deixar como um arquivo pessoal também, tá ok? Então vamos lá. Essa semana, hoje, mais cedo, eu tive um atendimento ao qual me deixou muito assim, como é que eu posso dizer, é, pensativo, a palavra certa. Por que pensativo? Porque muito do que a paciente me relatou na, no atendimento, na conversa que nós tivemos, é, foi muito parecido com o que eu passei também na época que estava casado e na época que também tive sogra, sogro, né? Tive uma família por parte da minha esposa, da minha ex-esposa no caso, né? Então assim, foi um atendimento onde ela me relatou muitas coisas que se assemelharam muito à minha história também. Então, como eu sempre falo para vocês, esse vídeo é com o intuito de deixar uma mensagem, de deixar um lembrete, né? Um aprendizado, né? Uma história realmente verídica. Eu vou contar a minha história, não a do atendimento. Pois bem, eu fui casado por volta de 29 anos da minha vida. Casado não, ligado, né? Então, muito jovem, eu já estava num relacionamento onde por muitas das vezes eu me via também com os atributos de pai, atributos de, né, pai de família, provedor, enfim, de organizador e mente da família, né? Então, nesse inteirinho, eu passei por vários percalços, né? Realmente tive um aprendizado muito, mas muito doloroso com relação à, à família da minha ex, onde, por sua vez, é, é, foi difícil pelo fato de que, é, pelo fato de que a gente era um casal muito jovem, com pouca experiência, mas um casal que realmente estava inclinado, receptivo um para o outro. Então, muitas das coisas que a gente passamos junto foi em prol da gente ter a nossa casa, de ter nosso cantinho, de não ficar dependendo de ninguém. Mas, enfim, teve processos que realmente foram muito complicados. E um desses processos foi com relação à minha casa, né? Pagar a minha casa, pagar as parcelas da casa em que eu morava, né? Com a minha ex, e sucessivamente com meus filhos. Mas enfim, isso tudo foi um período muito longo, um período de 4, 5 anos pagando, né? Tirando, tirando da onde não tinha para poder pagar, mas enfim, honrando com a minha responsabilidade, né? Honrando com a minha palavra. E no final de um tudo, eu vi que todo o esforço que eu estava fazendo não estava sendo dirigido ou não estava sendo encaminhado realmente a, a pessoa que se dizia dona da casa, que era responsável por todos os trâmites, né, de pagamento,
de documentação, enfim. Esse problema que eu tive, a princípio, quando nós descobrimos, já tinha se passado um ano e pouco. Mas continuamos pagando. E no final disso tudo, nós vimos que, claro, né? Você ganhando pouco, a sua esposa, sua ex-esposa ganhando pouco, os filhos pequenos, precisando de atendimento, e a gente, como um casal muito jovem, a gente passou muitas dificuldades. Passamos realmente situações que muitos casais um dia passam, mas não aguentam não aguentam a banda, né, vamos dizer assim, e cada um sabe do seu lado. Mas enfim, nós aguentamos, nós pagamos, nós quitamos toda a nossa casa. Depois desse período de quase 5 anos, vamos dizer assim, desculpa aí gente, estou bastante resfriado. Depois desse período de 5 anos, que nossa casa já estava paga, aí nós entramos no processo de fazer melhorias, né? Fazer obra, ampliação, melhorias, né? Porque, querendo ou não, a vida da gente não pode ficar presa só ao passado, né? Só a lembranças ruins. Então a gente tem que fazer melhorias. Fizemos melhorias, fizemos reforma, enfim. Quando tudo já estava estabilizado, aí começou as brigas particulares entre eu e minhas ex-sogra, ex-cunhada, enfim. Que foram minando toda uma relação, todo um casamento. E ao qual, depois de 29 anos praticamente, nós viemos ao término, não só por desacordos, né, vamos dizer assim, mas também por falta de interpretação e de erro mútuos, né? Não só da minha parte, mas também da parte da outra pessoa. Enfim, chegamos a esse denominador comum. Cada um vai seguir seu caminho e cada um ia agir da melhor forma. Ou seja, eu saí da forma que eu entrei, só com a roupa do corpo e segui minha vida. Deixei tudo para que ela pudesse, hoje em dia, usufruir junto com meus netos, com meu filho, que na época estava com 18 para 19 anos, ainda estava servindo no quartel. Mas graças a Deus hoje já é militar, já formado, graças a Deus, seguindo a vidinha dele. E por sua vez, é, eu estou contando essa história toda para contar o que realmente importa nessa história toda, aonde eu quero chegar. É assim, às vezes a gente se pergunta, será que existe a lei do retorno? Depois de tudo, esse breve testemunho que eu contei da minha vida particular, né, do que aconteceu quando eu era mais jovem, quando eu era ainda casada na época, é a pergunta que me vem à cabeça agora. Que me veio, né, à cabeça quando eu estava no atendimento. A lei do retorno, existe realmente a lei da causa e efeito? Tudo que você planta, você um dia vai colher? Será que isso realmente existe? Aí eu falo para você, gente, eu tinha, na época, eu sempre falei que entregava na mão de Deus, que a minha parte como pai, família, como homem estava feita. Ou seja, eu quitei tudo aquilo que foi cumprido, eu honrei tudo aquilo que foi tratado, né? Todos os acordos que eu tratei foram cumpridos. Deixamos de fazer festa, deixamos de fazer aniversário, deixamos de passear, deixamos até muitas das vezes de se alimentar para cumprir com as obrigações, né? Deixar tudo quitado direitinho para que amanhã ou depois não tivéssemos problemas. Enfim, a pergunta que eu quero só relatar agora é a seguinte: existe a lei do retorno? Gente, por tudo que eu passei, por tudo que eu vivenciei, eu sempre falei, entrego na mão de Deus, eu vou seguir meu caminho. Eu não fiquei com mágoa, não guardei rancor de tudo aquilo que me aconteceu, não espraguejei, não é da minha índole, mas enfim, quando tudo isso agora está se passando mais de 30 anos, 35, 40 anos, vamos dizer assim,
vem a confirmação que realmente a lei do retorno existe. Você pode não ver, você pode não sentir, você pode ficar muitas das vezes magoado, triste, muitas das vezes chateado, resmungando, né, reclamando, porque Deus deixou aquilo acontecer com você, né? Mas tudo aquilo que aconteceu comigo e também aconteceu com a minha ex foi um aprendizado tanto para mim quanto para ela. Não sei da parte dela, mas para mim serviu como um grande aprendizado. E na época, eu me lembro como se fosse hoje. Teve uma frase que eu falei para ela, na última prestação da casa, que eu fui levar o dinheiro, eu falei para ela assim, ó, aqui está a última prestação da casa. E com todos esses problemas que nós passamos, todos os nossos perrengues, todas as dificuldades que nós passamos para poder pagar em dia, eu só te peço que Deus me dê muita saúde para te ver e poder te ajudar quando a sua velhice chegar. No dia, acho que ela não entendeu nada que eu estava falando. Ela só agradeceu com um olhar risonho, pegou o dinheiro, saiu pela porta dos fundos e mandou a filha mais nova ir na barraca comprar vários cachorro-quentes, vários hambúrgueres, Coca-Cola, para que pudesse, como posso dizer, ela pudesse lanchar com os outros filhos. E para ela, os filhos mais importantes eram os filhos que ela tinha em casa. E não a filha dela que morava comigo, que eu cuidava, né? Que era minha ex-esposa. Então, ficou uma grande lição, tanto para mim como para minha esposa, para minha ex-esposa, de que um dia tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós passamos, queria retornar ao remetente. Mesmo a gente não queria, a gente não espraguejou, a gente não desejou mal, a gente só pediu para que ela tivesse saúde e a gente também, para que a gente futuramente, se um precisasse do outro, pudesse um ajudar o outro na sua velhice. Enfim, a velhice chegou para todos nós. Hoje eu estou com 54, minha ex-esposa deve estar com 47, 48, e minha ex-sogra deve estar na base de uns 60, quase 70. Mas enfim, a pergunta é, a resposta dessa pergunta, dessa história toda é, a lei do retorno existe. Porque eu vejo hoje nem a sombra de uma mulher que era ativa, que era comunicativa, que era prestativa, que era religiosa, fervorosa, enfim, uma mulher que mantinha a casa limpa, amava os filhos e que hoje está simplesmente totalmente desalinhada com a verdade, problemas de visão, problemas mentais, problemas religiosos, problemas que hoje em dia não tem nem sequer um lar para morar, a mulher que tinha várias casas, enfim, está vivendo hoje num cubículo menor do que esse quarto, escuro, sujo e completamente fora da realidade em que 30 anos atrás vivia. Os filhos hoje que ela tanto amava, que ela tanto cuidou, que ela tanto zelou, os netos que ela tanto zelou, que não eram os meus filhos, nem eram os filhos da minha ex, que eram também netos dela, nenhum deles quer saber. Aí eu te pergunto, a lei do retorno existe ou não existe? O mal que você faz retorna para você a conta-gotas? Ou verdadeiramente a vida da pessoa é a própria ruína que ela vai cavando aos poucos e achando que essa conta nunca vai chegar na mesa,
de quem está fazendo mal. Então essa é a reflexão do dia de hoje. Essa é a reflexão da minha história, um pouquinho da minha história. Porque se eu fosse contar, eu ia contar muito mais detalhes e ia ficar um vídeo muito longo. Mas enfim, eu quero que chegue a algumas pessoas esse meu relato e identifique que verdadeiramente não é o mal que você faz por outro que você vai passar impune. Essa conta chega, gente. Fisicamente, espiritualmente. Se você não pagar nesse mundo, com certeza você vai pagar no pós-vida. Então, a consciência da pessoa é que leva muitas das vezes a pessoa ser um obsessor encarnado e virar um mago negro depois de desencarnado. Essa que é a grande realidade. Então, gente, se cuidem. O mal que te fizeram, tenta fazer o bem. Retribua com o bem. Se você não puder, se afaste. Mas nunca deseje mal para essa pessoa. Nunca intencione o mal para ninguém. Porque o espírito da gente, a mente da gente, ela é criadora. E como tal, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Tá ok, gente? Espero ter ajudado algumas pessoas. E vamos lá, gente. Vamos clicar lá, vamos deixar os comentários, vamos se inscrever no canal. E que essa história, que essa pequena história da minha vida sirva para muitas outras pessoas. Assim como tocou a minha vida hoje, no atendimento de hoje mais cedo, que essa história também chegue para muitas outras pessoas. Tá ok, gente? Obrigado aí e boa noite a todos aí, tá?